Hoje você vai conhecer um pouco da história de uma artista plástica que tem um dom especial. É a Maria Gorete Chagas. E por que ela é tão especial? Porque a Maria Gorete Chagas pinta quadros com a boca e os pés. Essa artista é de Delfinópolis, Minas Gerais, e nasceu tetraplégica. Sua trajetória de superação começou aos 5 anos de idade, no meio de uma procissão. Maria Gorete, muito obrigado pela sua participação aqui no Perfil. É um prazer estar aqui conversando com você. O prazer é todo meu e o coração pleno de agradecimento. Muito obrigada pela oportunidade. Eu já gostaria, De fato, eu gostaria de começar perguntando como que foi esse episódio aí na sua participação na procissão, né? Que é uma coisa impressionante. Eu vou deixar você mesma contar. tá bom. Eu nasci, como você disse, eu nasci em Delfinópolis, né? Nasci tetraplégica. Eu nasci em 1951, não havia muitos recursos. Eu lembro que meus pais forravam o balcão da loja, eu ficava desenhando com os pés. Desde 3, 4 anos de idade, eu já nasci com o dom, né? E a partir daí, a necessidade, a vontade, quando via as crianças correrem, né? Me dava vontade de participar daquela trajetória infantil. Foi quando aconteceu a festa ao Divino Espírito Santo. Os meus pais eram cesteiros. Não foi promessa, não foi nada. Eu tive febre 3 dias e eu fazia tratamento em São Paulo, né? Eu não iria andar. Eu fiz esse pedido, né? Que eu gostaria de andar. E falei para minha mãe que ia acontecer alguma coisa. Ou eu ia andar, ou eu ia morrer. Alguma coisa ia acontecer. Uma criança falou isso, né? Sem detalhes nenhum. Eu tive 3 dias de febre e no dia da procissão, aquele acúmulo de tarefas lá dos meus pais, eu dei birra que eu queria ir à procissão, mesmo com febre. E deu certo, né? Uma auxiliadora, minha página, né? O nome dela é muito significativo, né? Porque ela me auxiliou. A auxiliadora me levou à procissão e no meio da procissão eu dei um grito, ela assustou, me soltou e eu saí caminhando, como qualquer criança que começa a caminhar, né? Na procissão. Então, foi um milagre, sim, foi uma intervenção divina na minha vida, que eu gosto de contar, eu amo contar. Por quê? Porque foi um pedido. Eu pedi e ganhei. Então, quantas vezes basta a gente pedir, né? Era uma fé infantil. Meus pais, super, com uma fé intensa, e eu cheguei andando em casa, né? E como é que Para foi a Deus, reação? Como é que foi a reação das reação, né? pessoas que estavam à sua volta e ver que você não andava e passou a andar, né? A minha mãe me conta aquela alegria toda, né? De festa, de agradecimento, de não entender, né, o que estava acontecendo, mas entender que para Deus nada é impossível. Quer dizer, você já disse para mim que começou a pintar lá quando estava enfim, na loja do seu pai, mas você já tinha essa vontade de pintar ou então ter essa percepção para Já, as artes plásticas? eu não lembro, eu falo que eu não lembro de boneca. Eu lembro de muito lápis de cor. Eu ficava o dia inteiro no balcão, sentada, desenhando com os pés. E foi a forma que meu dom explodiu, né? Meu dom explodiu, tinha que sair de alguma forma, saiu pelos pés a princípio. Eu fui alfabetizada em casa, né? E depois a professora falou, não, eu vou organizar um canto lá na escola e vou te levar para lá. Então, a vocação dessa professora também, né? Porque não era nada de escola especializada. Ela organizou um canto com os banquinhos, algumas coisas, e sugeriu que eu colocasse o lápis na boca e tentasse pintar, porque ela tinha uma visão de futuro. Ela falou, se você estiver na rua, alguma coisa, você precisar assinar alguma coisa, você vai ter que sentar, né? Aí deu certo também, foi outro milagre na minha vida, porque eu consegui transmitir esse dom através da boca também, né? E como você pintava com os pés, né? Você escrevia também com os pés, você começou a escrever, a ter essa habilidade, comia com os pés, né? Levava o talher até a boca com os pés. Como é que era esse teu dia a dia? Tá. Eu escrevia com a boca, todo movimento que eu teria que usar o braço, eu usava os pés. Comer, não.
Comer, eu sempre comi direto no prato, desde criança. Nós éramos em 9. E eu falo que um dos milagres é a sabedoria da minha mãe. Ela me colocava no meio dos 4, 5 que já existiam e a gente se virava, né? Então, eu aprendi a me virar desde criança. Então, até hoje, eu prefiro comer direto no prato, porque o movimento das pernas não tem essa possibilidade. Tem, assim, de alguma coisa de alongamento, de ginástica, né? Mas para o meu dia a dia, é direto o uso do pé, da boca, pescoço, ombro. Eu vou me virando, né? A minha mãe colocava um cobertor na calçada quando eu queria ver as crianças brincarem, né? E tinha uma criança que chegava, me dava um beliscão, me dava um tapa, era o bullying da época. Mas assim, era uma coisa. Aí um dia eu falei, mãe, hoje ela me beliscou de novo. A minha mãe, com a sabedoria dela, virou para mim e falou assim: você não tem dente? Só isso. Eu falei, tenho. Aí no outro dia eu quase arranquei a orelha da menina, coitada, né? Mas nunca mais eu sofri o bullying. Então, eu estou falando assim, ela me deu força, ela me deu armas, ela me deu habilidades, né? Isso para mim é uma metáfora até hoje. Quando eu estou me sentindo assim meio em perigo, eu tenho dente. Então, o dente se tornou uma metáfora para eu superar esses limites. E quando é que você começou a pintar, enfim, com os seus quadros, né? Quando é que você começou a pintar, digamos assim, profissionalmente, ou começou como hobby e depois você foi se aperfeiçoando? Bom, eu como hobby a princípio, depois eu fiz letras e educação artística e semiótica. Então, são 3 cursos que exigiam muito a arte, né? A arte de lecionar, a arte de pintar, a arte de simbolizar alguma coisa. Então, eu fui me profissionalizando, trabalhei 28 anos no magistério, aqui em Franca, que agora, atualmente, eu moro em Franca, sou cidadã francana. Uhum. E, e a partir daí, quando eu me aposentei, eu entrei para a Associação dos Pintores, com a boca e os pés. Eu acho que é assim, uma trajetória muito linda e merece ser contada também. Pois é, e você também foi professora, né, o Gorete? Fui, trabalhei com literatura e arte 28 anos, na Universidade de Franca. E como é que era a sua relação com os alunos? Enfim, eles gostavam de estar com você, vendo a sua superação, né, vendo a sua história impressionante, né? Então, Vicente, eu falo que para mim foi um aprendizado, né? Porque a gente trabalhava em parceria, porque não dava colocar o giz na boca, que eu não tinha muitas habilidades assim com celular, com alguma coisa, e teve uma época que nem existia, né? Mas os alunos assim adoravam, né? Participar, seria como se a gente estivesse dando uma aula em parceria mesmo. Até hoje eu tenho cada depoimentos lindos deles, né? Então não tive problema para trabalhar no magistério em hipótese alguma. Porque eu acho que quando você tem conhecimento, não precisa ter medo, né? Corre atrás e vai se virando. Mas muitas pessoas que são deficientes, né, acabam se retraindo, ficando dentro de casa, né, por achar que não tem habilidade, não consegue fazer outras coisas. No seu caso, não, né? Você correu atrás, É, estudou, enfim. justamente, correr atrás, ter o conhecimento e saber que você consegue, né? Eu acho que eu uso muito a palavra autonomia e significado, porque eu sei o que eu quero e eu sei que eu dou conta, né? Eu faço com prazer, eu faço com amor, com leveza. Minha vida é muita leveza. Agora eu queria só contar uma história de como a gente acabou conhecendo você, né? Que nós fizemos uma entrevista sobre uma exposição de presépios no convento Santo Antônio aqui no Rio de Janeiro, né? E que o Frei acabou mostrando o seu quadro e acabou apresentando você para a gente, e a gente ficou interessado na sua história e você participa, né, de exposições como essa que teve aqui no Rio de Janeiro. Participo muito. Eu tive assim, a oportunidade de apresentar no Carrossel do Louvre 2 vezes, em 2016 2018, né? Expus 2 quadros, pintei ao vivo. É,
Na Polônia eu ganhei uma premiação, ando ganhando algumas premiações por aí. No Brasil, que eu acho que independente do lugar que você esteja, é você mostrar essa arte. No Brasil também bastante, né? No Rio de Janeiro eu estou sempre expondo. E você é uma É, pintora premiada, né? No Brasil e no exterior. sou, Conta sou, um pouco, graças a Deus. conta um pouco dessa experiência pra gente. Tá. Essas premiações estão acontecendo assim de forma muito natural, né? Por exemplo, a exposição no Rio de Janeiro. O Frei Roger me chamou no Instagram perguntando sobre os quadros e tal. E de repente deu certo, e de repente eu estou com você. Então, assim, tudo que leva, todo caminho que leva para você agir com responsabilidade, criatividade e determinação, acaba resultando, né? Essa entrevista, para mim, é uma premiação. É uma premiação essa entrevista. Então, tem acontecido em Singapura, Polônia, em Cracóvia, França, Portugal. Tem acontecido várias premiações. E no Brasil também. Na Associação Brasileira de Belas Artes, também eu recebi medalha de prata no final do ano passado. Então, eu estou sempre aí no Rio. E você tem um ateliê hoje que você acaba se dedicando às pinturas. Como é que é a sua rotina em torno da sua atividade hoje, que é a pintura? Eu nem falo que é ateliê, eu tenho meu canto, né? Eu tenho um canto, a gente não gravou lá porque a internet não é legal. Mas eu tenho um canto onde eu coloco música, tem todos os meus certificados, tem todas as medalhas, né? E nesse canto eu vou desenvolvendo. A hora que tem assim, a inspiração, eu corro para lá, ou de repente aqui em outro lugar também. Aqui, eu moro em apartamento, então dá para correr um pouquinho. Fala para mim como é que é um pouco a sua técnica, né? Você utiliza que tipo de material? Como é que vem a sua inspiração, enfim, no seu momento ali de artista, né? Como é que Uhum. surge a ideia para você pintar uma tela? Tá. A Associação dos Pintores, com a Boca e os Pés, trabalham muito com cartões e calendários, né? Então, a princípio, é porque é uma empresa corporativa que contrata pintores que não usam as mãos, que pintam com a boca, com o pé ou com os dois, no meu caso. Então, a princípio, eu penso assim nos temas que poderiam se tornar cartões e calendários, né? Então, temas de Natal, velas, florais. Eu amo os florais, estão sempre virando cartões, né? E eu prefiro assim, né, nesse sentido mais floral. Eu prefiro a aquarela. É um estilo acadêmico mais livre, assim, mais despojado, né? Mais solto. Eu falo que é acadêmico livre. Então, eu amo florais porque eu acho que a vida da gente é mais ou menos isso, né? É a terra fértil e a árida, e a gente às vezes sai até da árida. E você tem ideia de que as pessoas que procuram você através do Instagram, querendo aprender um pouco da sua técnica, enfim, tem muito disso, esse contato com os seus seguidores? Tem sim. Só que eu tive a experiência de dar aula de pintura antes de entrar para a associação, mas é um pouco assim diferente, né? Para quem está aprendendo a pintar com a mão, né? Com as mãos. Então eu preferia assim, me dedicar mais, no sentido de lecionar mais literatura na época, e trabalhava com arte, mas mais no sentido assim, de técnica, de conhecimento mesmo, né? Mas entre nós da associação, porque nós somos 800 no mundo, né? A sede é na Suíça, e 57 ou 58 no Brasil, porque agora entraram alguns. Então, entre a gente, o pessoal do Brasil, é gostoso, sabe? Um ajudar o outro, um orientar o outro, apresentar material novo. Então, eu ainda continuo sendo professora e aprendendo também. Tá certo, Gorete? Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já.
O programa Perfil está de volta e hoje a gente conhece um pouco da história da artista plástica Maria Gorete Chagas, que usa a boca e os pés para produzir seus quadros. O Maria Gorete, eu estou abrindo esse bloco aqui, logo fazendo a pergunta sobre a associação. Fiquei curioso de saber como é que é o trabalho dessa associação, quantos pintores ela tem, né, nessa associação, enfim, como é que é a rotina dessa associação? A associação tem sede na Suíça, foi fundada em 1956 por Eric Stigman, um pintor que pintava com a boca. Ele reuniu 8 artistas e esses 8 artistas fundaram a associação em Vaduz. E a associação, numa média mais ou menos de 800 artistas no mundo, 57 ou 58 no Brasil, e o objetivo da associação é proporcionar ao artista que não usa as mãos, mas possui o dom, né, de ter uma vida profissional e pessoal de acordo com o seu dom profissional. Então, eu faço parte desde mais ou menos 2008, e eu entrei como bolsista, porque a venda dos cartões e os calendários revertem para as nossas bolsas. E hoje, em 2019, eu me tornei membro associada. O que é isso? É quando a minha obra de arte passa a ser qualificada como dom, independente de deficiência ou não, né? Eu atinjo o mesmo nível da pessoa que pinta com as mãos. Então, atualmente eu sou membro associada. E o objetivo maior da associação, e o meu também, é buscar pessoas que pintam com a boca e os pés, que têm deficiência, mas têm arte, e não sabem, né, que a gente pode ser admitido profissionalmente, com contrato e salário. Você tem pintado mais por hobby hoje, ou você tem pintado por trabalho também? Porque você disse que faz trabalhos de cartões de Natal, né? Enfim. Eu sou muito determinada. Desde que eu entrei para a associação, meu foco é crescer junto com os meus amigos, junto com a empresa, né? Então, eu me determino muito assim no sentido de motivos natalinos, né? Velas. Mas o que eu amo fazer são os florais. Porque através da aquarela, que eu prefiro a aquarela, mas pinto também acrílico, o acadêmico livre, porque eu gosto de pinceladas bem soltas, e a partir daí eu vou desenvolvendo todo o meu trabalho artístico. Mas a minha meta é mais atingir os objetivos da associação. Pelo pouco que você me contou já no início do programa, você me parece uma pessoa bastante religiosa, né? E como é que é a sua relação, né, do seu trabalho com a igreja? Enfim, como é que vocês fazem essa correlação? Eu acho que o meu dom é uma manifestação de Deus na minha vida. Porque o meu dom me assegura assim, tranquilidade, inspiração, determinação, resiliência. Então, tudo isso é ter Deus no coração, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso, em passar mensagens para as pessoas através da arte, eu acho que sempre, na minha vida, eu penso com Deus no meu coração. Aí sim, tem as inspirações, né? E eu vou por esse mundo afora. Você tinha dito que já foi em alguns países, né? As suas obras já estiveram em quais países já? Em 2016, eu pintei no Carrossel do Louvre, na França, em Paris. Em 2018, eu voltei. Às vezes eu mando só a obra, no caso da Cracóvia, na Polônia, e essa obra foi premiada. Singapura, por aí também a obra vai, às vezes eu fico. Em 2023, eu fui para Nova York, expus lá também. E a minha vida é Portugal, eu já expus também. E no Brasil, eu acho que esse momento que a gente está tendo agora, nós dois, independente da forma, é uma premiação também, né? Então, eu falo que o momento é um momento que eu estou vivendo com intensidade, não importa como, com autonomia, significado e paixão por tudo que eu faço. E as pessoas que convivem com você, seus amigos, enfim, vizinhos, eles pedem para você pintar alguma coisa? Pinta alguma coisa aí para mim?
Porque são tão bonitos os seus Ah, sim. trabalhos, Não, né? Pelo que eu vi. isso aí tem sim, né? Um aniversário, uma lembrança, uma pintura. Às vezes eu quero agradecer, né? Através de uma pintura. Então, essa parte independe, né? Do meu trabalho. Gorete, quanto tempo você levou para perceber que as suas pinturas não eram apenas só para lazer, mas que acabaram virando também uma profissão para você? A partir do momento que eu me aposentei, eu não queria parar de trabalhar também, né? Foi onde que eu fiz o teste para a Associação dos Pintores, porque tem um pintor em Franca, José Henrique Taveira Breda, que eu lecionei um ano com ele para ele pintar com a boca. E ele entrou na associação antes de mim. Mas como eu trabalhava muito no magistério, eu esperei a minha aposentadoria para eu me dedicar mesmo, de corpo e alma, né? De mente, de espírito. Então, a partir desse momento, eu pinto mais profissionalmente, mas com prazer, como se eu estivesse pintando para simplesmente pintar. O Gorete, o compositor, por exemplo, a inspiração para fazer uma letra de música, por exemplo, ou um poema, acaba vindo em uma hora de manhã, de noite, enfim, na hora que está dormindo. Como é que acontece para você? Você tem uma ideia e você corre lá para o seu cantinho, ou você tem um horário específico para você fazer essa atividade? Horário específico, não, mas eu tenho uma rotina, né? Assim, eu gosto, pelo menos, nem se for para dar umas 3 pinceladas, eu gosto de ir lá no meu canto. Mas a partir do momento, por exemplo, que eu vejo um lugar bonito, eu falo, nossa, já é uma inspiração. Se eu vejo flores bonitas, né, já é uma inspiração. Então, às vezes, assim, é no momento da inspiração mesmo, independente seja noite, dia, madrugada, eu corro lá e faço alguma coisa. E eu amo escrever também. Às vezes, sai inspiração para texto, para poesia, para pintura. Além de você pintar com os pés, você também escreve com os pés, né? No computador eu digito com os pés, né? E escrevo. É, ao Você, invés de escrever manualmente, eu escrevo pedalmente, pedalmente. o Gorete, como é que foi essa adaptação, né? O seu pé, que você utiliza muitas vezes com a habilidade da mão, né? E a mão tem um movimento tão diferente dos pés. Como é que você conseguiu transferir, né, a habilidade da mão para os pés, né? No dia a dia você utiliza muito os pés. Então, eu nasci com a deficiência, então eu não tinha assim muito, não tenho, né, muito problema, porque eu já sabia que com as mãos eu não ia conseguir. Então, praticamente, mas eu faço assim alguma coisinha ou outra com as mãos. Mas eu não sinto essa dificuldade de transpor o movimento para o pé ou para a boca. Em hipótese alguma, né, pelo fato de saber que eu teria que usar o pé e boca para desenvolver as minhas atividades, o meu dom. Eu brinco muito que às vezes a pessoa fala para mim, eu não faço isso nem com a mão. Aí eu brinco que eu também não. Também ninguém, todos têm as suas dificuldades. Como é que a arte influencia a sua vida, Gorete? A arte é meu equilíbrio de vida, é a minha rotina, é o meu propósito, né? Principalmente o meu propósito de vida. Eu levanto pensando em arte, tudo tem arte, assim. Eu falo que eu fico igual o girassol, né? Olhando para um lado para o outro, agarrando todas as oportunidades, né? Fazendo aquilo que. Eu falei que esse ano a minha meta era sonhar e realizar sonhos. Eu acho que foi a vida inteira isso. Correr atrás daquilo que me faz bem e que faz bem para as pessoas. Pois é, você falou aí em um ano novo, enfim, 2025. Quais são os seus planos para 2025 dentro dessa sua área? Então, os planos já começaram a se realizar, né? Eu já tenho exposição em São Paulo, eu já tenho alguma coisa, algum pensamento assim mais no exterior, eu estou concorrendo a uma exposição em Portugal. Então, assim, já começou a brotar aquilo que eu me propus, né? A realizar sonhos. Agora, Sonhos que eu falo, assim, muito pé no chão, né?
saber assim, não, eu quero isso, eu vou lutar, eu vou estudar, eu vou conseguir. Gorete, a gente fala muito em inclusão hoje em dia, né? E como é que é o seu trabalho? Você parece que também é ativista, né? Para, enfim, ajudar essas pessoas, essa parcela da população tão desassistida, né? A inclusão é um dos meus maiores objetivos, né? Tanto é que eu fico assim à procura de pessoas que pintam com a boca e os pés. Por exemplo, é, um artista de Fortaleza, quando criança foi atropelado por um carro forte. A gente começou a fazer todo um estudo, ele foi incluído na associação, né? Esse ano, duas ou três assim, crianças, adolescentes, uma criança perto de Franca. Então, eu tento, de alguma forma, das minhas possibilidades, tentar trazer para que essas pessoas tenham um rumo profissional e pessoal na vida, né? Agora, as outras inclusões, por exemplo, de local, de atendimento, eu procuro conhecer tudo para que eu possa desfrutar e também passar essas possibilidades para as outras pessoas. Eu viajo muito, mas eu tenho consciência que eu tenho direito a 80% do meu acompanhante. É lei. Então, a gente precisa conhecer as leis. Por isso que eu acho, mesmo para o fator de inclusão, a pessoa tem que ter vontade de conhecimento de tudo que é possível para ela. Aí ela tem como lutar, né? Para conseguir melhorar o ambiente. Quando é o problema de tutela familiar, a gente tenta também, de alguma forma, né, conversar com os pais, conversar com o deficiente, tentar, assim, de alguma forma, fazer toda essa movimentação em torno daquilo que é preciso. Você chega a fazer palestras, enfim, motivacionais, digamos assim, para pessoas portadoras de deficiência, enfim, elas devem ter em você, em olhar você e ver o seu trabalho, tanta coisa que você faz, né? Tanta coisa que você já fez, você foi professora. E como é que elas saem depois dessa palestra, se é que você faz, né? Eu tenho feito muita palestra em empresas, né, que têm funcionários com deficiência, mas eu deixo sempre bem claro, né, que o deficiente, quando ele é muito fiel, quando ele faz aquilo com paixão mesmo, né? Então, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, eu faço um alerta para não pra sair da zona de conforto, não ficar esperando ajuda, não ficar esperando, sabe, de qualquer coisa que caia só do céu, né? Cai muita coisa, para mim cai muita coisa. Mas é preciso também que o deficiente entenda a maneira dele ser, os limites dele, as possibilidades dele, e que ele corra atrás, mesmo que ele não ande, que ele corra atrás. Esse universo do deficiente, a gente pensando muito bem, a gente ainda está muito longe de ser o ideal, Bom, né? A gente fala em acessibilidade nos ônibus, nas ruas, nas calçadas, é tudo muito ruim, né? mas eu acho que já está tendo um despertar para isso. Era bem pior, né? Acho que já está tendo um despertar para isso, e qual que é o nosso objetivo? É alertar, tentar conseguir, né? Ir atrás das autoridades, alertar para esse lado também, né? De acessibilidade total, não só pessoal, né? Assim, dentro de casa. Por exemplo, em casa também eu coloco uns aparelhinhos para abrir porta, para fechar a torneira, né? Para não quebrar dente, ficar mordendo nas fechaduras. Então, a gente procurar, dentro da praticidade da condição da gente, melhorar, fazer uma condição de vida favorável também para a gente. Tá certo? Nós vamos fazer mais um intervalo e já já a gente volta. O programa Perfil está de volta e hoje o nosso bate-papo é com a artista plástica Maria Gorete Chagas, que pinta suas telas usando a boca e os pés. Maria Gorete, você também tem um outro dom, né? Que é o de escrever livros. Eu gostaria que você me falasse um pouco também dessa sua trajetória.
Eu amo escrever, né? Sempre gostei, por isso que eu fiz literatura. Eu tenho um livro biográfico que conta a minha história, tenho dois de inclusão. Um foi feito pelo PROAC, então eu conto a minha história para criança, que é a estrela de uma ponta, e ele foi feito em braille também. E tenho Paralímpicos, o sonho de um herói, que é inclusivo também. Os dois infantis são pedagógicos e são inclusivos. Eu participo de muita antologia também, né, com vários autores. Mas tem um sobre uma artista cega, então eu brinco muito assim que eu gosto de trabalhar com criança com deficiência na literatura também, né? Então são 4 livros autorais e acho que uns 6 ou 7 em antologia. Você tocou num assunto aí, que você fala no livro, que é sobre o esporte, né? As pessoas que praticam esporte, né? Como é que você encara, né? Agora que a gente tem a Paralimpíada, e existem várias outras atividades, como é que você vê, né, essa oportunidade que as pessoas têm também de praticar um esporte mesmo com toda a deficiência que tem? É impressionante, né? Eu falo que a deficiência possibilita muitas oportunidades, né? Além da pintura, a música. Eu tenho artistas que tocam teclado com os pés. Eu tenho um que quer participar também agora de triatlo, da associação também. Então, é uma oportunidade linda. E aí eu tive a inspiração de escrever o sonho de um herói paralímpico. E eu ilustrei todo o livro com umas 20 e poucas aquarelas, contando toda a história do sonho dele vencer a Paralimpíada. Você chegou a fazer alguma atividade física, assim, que Eu você... faço natação, né? O Joesley é meu personal, então a gente trabalha de segunda a sexta, esse condicionamento físico. Eu faço natação, eu faço dança, e aeróbicos e todo tipo de atividade. Voltando um pouquinho aos seus livros, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre cada um, que é o Realize Tudo que o Seu Coração Deseja, né? Que eu queria que você falasse um Sim, pouco mais. tá. Esse livro está mais ou menos nos meus objetivos, né? Sonhar e realizar sonhos. Então, tem um salmo que diz, né? Realize tudo que seu coração deseja. E ele serviu de inspiração para o título. Então, eu conto toda a minha trajetória desde a infância até as minhas viagens. Então, assim, ele é bem biográfico e eu vou contando as minhas histórias. Já está precisando ir para o terceiro volume, vou ver se eu me empolgo. E o Agora, os outros Era uma vez uma garota de olhos encantados. encantados. Aí era artista plástica, cega, né? E ela sonha em ser. Por que eu escrevi esse livro? Eu fui convidada para ir no Instituto dos Cegos, em Franca. Eu e mais 2 amigos artistas. E eu fiz a apresentação de pintura lá, com eles tateando meu rosto, meu pé, né? Então, tudo aquilo ali, de ver a sensação deles, assim, de até usar um pouquinho o pincel segurando no meu pé, tudo aquilo ali me deu essa inspiração de escrever uma história sobre um deficiente visual tentando pintar, né? Porque tem, né? Tem deficientes visuais, artistas também, plásticos. E agora tem o A Estrela de uma Ponta, que você falou já, mas eu É, queria que você detalhasse mais. A Estrela de uma Ponta, eu conto só praticamente o milagre, a intervenção divina na minha vida, né? A criança que recebeu um presente de Deus. Então, ele é específico para a criança, ele é didático, ele é ilustrado. E como foi pelo PROAC, ele tem braille, né? Ele está em braille também. Quer dizer que a pessoa pode adquirir o seu livro. E como é que as pessoas conseguem encontrar esses seus livros? Através do meu Instagram, né? @GoreteChagas. E, se possível, sigam-me lá. E a gente pode conversar no direct. A partir do momento que conversa no direct, já entra no WhatsApp e aí facilita mais as coisas. Os seus pais são vivos ainda, ô Gorete? Não, só minha mãe. Meu pai morreu com 55 anos num acidente.
E minha mãe, com 97, uma graça, ela me dá banho ainda, eu cuido dela, ela cuida de mim, é uma sabedoria incrível. E como é que ela, E né, como é que ela avalia, né, essa tua evolução, né, essa tua trajetória tão bonita e tão significativa, e como é que ela, né, encara isso tudo? Com orgulho, provavelmente. ela fala pra mim, Nossa Senhora cuidou bem de você mesmo. Quando você nasceu, eu entreguei para ela, e ela cuida de você muito bem. E o Espírito Santo, né? A gente, quando eu falo que eu vou viajar, ela fala, já vai nas asas do Espírito Santo. É Deus no coração, né? Dela, principalmente, a fé dela, né? E ela consegue passar isso para os filhos. E quando é que você vem aqui no Rio de Janeiro fazer exposição para nós cariocas curtirmos um pouco o seu Eu quero. trabalho? E tá, nós estamos aguardando assim, algum outro salão lá no Salão de Belas Artes, né? Parece que ia ter um da Marinha agora em fevereiro, não sei. É, aguardo a oportunidade. Tendo a oportunidade, eu estarei aí e te aviso. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão nos assistindo o que elas devem fazer, né? O que é que elas devem fazer quando tiverem algum tipo de deficiência, enfim, não desistir e continuar. Ô, Vicente, eu acho que deficiência todo mundo tem, de uma forma ou de outra, né? Todo mundo tem alguma deficiência e todo mundo tem a possibilidade de fazer tudo o que quer. Então, quando eu falo nesse sentido de autonomia e significado, é tentar passar isso para as pessoas. Primeiro, se apegar a Deus, ter uma fé, um propósito de vida. E pensar que se eu sei, se eu tenho conhecimento, eu posso fazer, eu posso conseguir. Então, o que eu passo para as pessoas é isso. Sonhe, realize sonhos, mas com sabedoria, com fé, muita fé e espiritualidade. E seus amigos de sala de aula, né? Que veem você agora assim, desse jeito, né? Como é que é a reação deles? Você sendo tão famosa, né? Você ficou famosa. Não, mas não é. Acho que eles me veem do jeitinho quando eles me conheceram, né? Porque eu acho que em tudo a gente tem que ter humildade também, né? A gente tem que fazer tudo e fazer com humildade. Então você chega no sucesso sem perceber, a hora que você vê, você já está. Então, assim, a relação é a mesma, né? A parte mais íntima também assim, é a mesma, do contato com as pessoas. Eu acho que eu não mudei muito, não. A gente continua sendo os mesmos, no mesmo patamar. E como é que é a sua vida social, né? Além de você se dedicar aí à sua pintura, como é que é a sua vida social aí na sua cidade, enfim, nas suas viagens? Na minha cidade sempre tem algumas festas, né? Eu participo, restaurante, coisas assim, do dia a dia mesmo, né? Mas eu amo ficar em casa, eu adoro, eu me sinto muito bem em casa. Mas quando eu viajo, eu procuro, no país que eu estou, eu tenho o momento do trabalho, que sempre não é muito longo, né? Aí eu já reservo uns 4 ou 5 dias para visitar o país, para visitar os lugares. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente elabora isso. O ano passado eu fui para Roma, eu quis pintar lá no Coliseu. Eu vou pintar lá, não sei como não, mas eu vou. Então, assim, por onde eu passo, eu gosto de deixar uma marca de tinta. Eu falo que é a minha marca lá, não é no passaporte, mas é lá. Colocar na tela a sua impressão sobre o local que você está Do momento, viajando e né? conhecendo. Eu estou diante daquele, né, daquilo que é tão bonito para a gente, né? No Brasil também. É muita coisa linda. E eu imagino que O quando Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro continua lindo. Para mim é o. pois é, você tem que vir para cá pintar aqui a Baía de Guanabara, enfim, Cristo Nós Redentor, vamos- tanta O coisa bonita. trabalho o trabalho da Associação do Rio, porque no Rio tem acho que uns 40 artistas. Depois eu vou te passar uns links, né? Porque eles têm até uma atividade de pintar na Praia da Pitada, parece que vai ser dia 11 agora, né? Não sei se é Copacabana, e pintar também ao ar livre, né? Eles falam plein air, né? Então eles saem, escolhem lugares turísticos e ficam pintando. E eu morrendo de vontade aqui, quando dá para ir eu vou. Eu imagino que quando você coloca o seu cavaletezinho ali e você pintando aí lá, sei lá, em Roma, em Paris, deve juntar muita gente em volta, né?
sabe? Embora assim, não seja tão incomum mais, né? As pessoas admiram, né? As pessoas vêm, então elas me inspiram e eu fico inspirada também para passar coisas boas. Como é que é a reação delas? Elas chegam para conversar com você, te elogiam? Como é que é? Mostra, fala pra gente. Eu tenho assim, esse dom de comunicação, né? Então, eu chamo, eles conversam, eles choram, eles admiram, né? Eu tenho um fato engraçadinho, porque eu adoro pintar para criança, né? Eu fazer oficina com criança. Não, deficientes, mas também não deficientes. Elas põem as mãozinhas para trás e tentam pintar com a boca e o pé. Então, uma vez eu pintando no shopping, a criança virou para mim e falou assim: por que você não vai para o circo? Né? A mãe ficou roxa, né? Morrendo de vergonha. Que isso, filho? Porque ela tem que ir lá para o circo, ela vai fazer muito sucesso, porque ele tinha acabado de sair do circo. Eu falei, é a visão da criança, né? É gostoso a gente ver isso assim. De repente, em outro lugar, o que vocês estão vendo diferente em mim? O óculos. Eles não falam que é a pintura acabou que o pé, né? Eles veem o dom, a pureza, né, da criança. Ô Gorete, você é formada, você é aposentada, você foi professora, você é escritora, você pinta e você ainda tem mais projetos aí para você? Tenho. O que, por exemplo? 2025 eu estou preparando assim, várias atividades, né? Estou tentando me localizar nessa exposição em Portugal. É, no Brasil também eu já estou pensando em algumas coisas. Eu quero escrever mais esse ano também. Quero fazer mais atividade física, né, Jô? Para aguentar o dia a dia, né? Ter condicionamento. Então, é isso. Eu acho que a gente não pode parar, né? O que me move é essa movimentação toda e principalmente a arte. Olha, eu não queria deixar de terminar o programa, né, Gorete, sem mostrar você pintando pra gente ao vivo e a cores, né? Vamos ver agora como é que você faz pra gente ao vivo? Vamos, com certeza. Gorete, olha, estamos aqui de queixo caído, impressionados com o seu talento, com a sua habilidade, arrepiado aqui mesmo. Toda a equipe que está assistindo a gravação está aqui falando aqui no meu ouvido. Que trabalho sensacional, Gorete. Que trabalho sensacional. Muito obrigado pela sua participação aqui no perfil. Espero que a gente tenha contribuído muito para as pessoas que estejam nos assistindo poder também ter essa vontade de fazer alguma coisa e sair do lugar, né? Se movimentar, né? Queria uma palavra final sua. Então, eu agradeço a todos vocês, porque vocês são o canal para eu poder transmitir isso para as pessoas. Então, tenham Deus no coração, procurem a sua habilidade, a sua aptidão, o seu dom e desenvolva. Você vai crescer e vai fazer os outros crescerem. Você vai se inspirar e vai ser inspiração. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim encerramos o programa Perfil com a talentosa Maria Gorete Chagas. Você pode acompanhar esse e outros programas da TV Alerj no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro, TV Alerj, o canal do povo.